Pessoal, vamos agora ver mais algumas propriedades para a gente fechar essa parte do grid layout, tá? Primeira propriedade é o gap, tá? Perceba que no nosso grid, que nós fizemos todos os nossos grids aqui, os elementos, né, estão bem grudadinhos um no outro, tá? E se eu quiser colocar, dar um espacinho entre esses elementos, tá? Como é que fica? Por exemplo, na nossa página do exercício, né, a parte de cima, o footer, deixa eu aumentar o zoom que a gente pode agora, tá? Não está colada no grid de baixo, esse grid de baixo está colado no grid do outro. Enfim, eu tenho esses espaços aqui entre os elementos do grid, como eu falei para vocês. Para isso a gente usa a propriedade gap, tá? Essa propriedade gap, eu posso utilizá-la de diferentes formas. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou copiar o grid 1, vou colar aqui uma cópia dos grids, só que eu vou trocar aqui para grid 2. Aqui eu vou trocar para grid 2 também. Eu vou aproveitar isso que eu fiz no grid 1. E aqui eu vou colocar grid 2 CSS. Vou abrir o CSS, agora eu vou começar a definir o grid gap. O grid gap eu vou definir no elemento que eu coloquei, que eu falei que vai ser do tipo grid. E eu tenho algumas opções. Eu posso definir só o gap, tá, para a linha. Então eu tenho o row gap, só gap para a linha. Se eu quiser criar só um espaçamento entre as linhas, tá? Então vou colocar row gap 10px por linha. Aqui que vai acontecer aqui opa, esqueci de copiar a minha página. Copy path. Tá? Perceba que agora eu tenho um espacinho entre as linhas. Perceba que o meu parágrafo que está dando overflow começou até a aparecer, tá? Que ele estava escondido lá atrás. Vamos tirar esses lore y da vida aqui que eu não quero dar overflow. Certo? Ó, eu dei um espacinho entre essa linha. Perceba que essa linha também deu um espacinho. Deixa eu me tirar daqui para caber. Como essa parte aqui do div 4 está ocupando as duas linhas, a gente não consegue enxergar o gap aqui, tá? Mas ele tá... ele existe aqui, mas como ocupou duas linhas, ele se sobrepôs a este gapzinho dali. Se eu quiser colocar gap nas colunas, é a mesma coisa, eu vou ter um column gap. Aí eu coloco aqui 10px, por exemplo. Tá? Eu consigo criar o espaçamento entre as colunas agora. E se eu quiser colocar os dois juntos, tá? A gente tem a propriedade gap, tá? 10px. Vou até trocar aqui para 5px para ter algum efeito visual, tá? Agora temos 5 pixels tanto nas linhas quanto nas colunas, tá? Vale ressaltar também que eu tenho, antigamente, né, eu tenho o grid gap, mas perceba que ele está obsoleto, né? Assim como eu tenho o grid row gap, o grid column gap. Pode utilizá-los, tá? Se eu colocar grid gap 5px, né, vai funcionar. Só que atualmente eles preferem, né, a propriedade que está sendo atualizada é o gap mesmo. Tudo bem? Então eu vou trocar aqui para o gap. E aí vamos supor o seguinte, né? Tem no exercício aqui que eu tinha feito, eu vou fazer algo parecido só para a gente brincar. Eu tenho uma div, coloquei uma imagem de fundo e aqui eu tenho um H3. Tá? E esse H3 eu joguei lá para baixo, tá lá embaixo da minha página. Então como é que eu faço para movimentar esses itens aqui dentro do meu grid? Bom, então vamos fazer algo parecido, né? Então vamos supor que eu tenho lá no meu div, vou pegar um div que está grandão aqui. É o div 4, tá? Vou colocar ele aqui dentro do div 4. Então, ao invés de apenas estar escrito div 4, eu quero colocar um H3, por exemplo, tá? Colocar aqui inteligência artificial, tá? Vou salvar, vou colocar aqui, então meu H3 inteligência artificial tá dessa forma, bonitinho, comportamento de H, tá coladinho, não tem pad, não tem nada. E eu quero brincar com este H aqui na minha tela. Então vou fazer o seguinte, vou pegar este H3, não vou colocar identificador nem nada, né? Vamos supor que todo H3 eu quero um background color, RGBA 000, pode ser 0.5, color vai ser white, só para ficar algo um pouquinho mais parecido com o que eu tinha, tá? Margem 0px, padding 15px, opa, certo? Mais ou menos dessa forma. Acho que eu aumentei também o font size 3, vamos brincar com ele aqui, aumentei bastante. E agora eu quero posicionar esse cara aqui dentro. A princípio ele tem um determinado posicionamento, mas eu quero jogar ele lá para baixo. E aí, como é que eu faço, tá? Bom, nós temos propriedades de alinhamentos aqui dos nossos elementos do grid, tá? Bom, aqui nós temos uma propriedade que é o Justify Self, tá? Lembrando que no Flexbox a gente tinha um Justify Content, tá? Então,
quase a mesma coisa, tá? E esse Justify Self vai ser sempre para alinhar itens na horizontal, tá? E a gente tem também uma outra propriedade, tá? Que é o Align Self, mas lembrando que lá o Align Self ele tinha um contexto bem específico no Flexbox, né? Que era para alinhar um único item, aqui também, e é só que esse alinhamento vai ser na vertical. No Flexbox nós tínhamos o Align Items também, aqui a gente só vai ter o Align Self. Perceba que as propriedades aqui são um pouquinho mais limitadas também, tá? Então não tem tanta flexibilidade, vamos dizer assim, para a gente posicionar os elementos quanto no Flexbox. Mas se eu quiser usar direto, eu posso usar direto. Depois eu vou mostrar alguns exemplos combinando os dois, tá? Tanto o Grid quanto o Flexbox, tá? Mas vamos começar brincando com o seguinte fato, tá? Esse Justify Self e o meu Align Self, a propriedade padrão dele é Stretch, tá? E o que ele significa isso? Lembra que o Stretch é de esticar? Então, quando eu estou colocando o meu elemento aqui no Grid, ele está esticando tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Por isso que o meu Grid está ficando esticadão, por causa dessas duas propriedades, tá? Então, se eu vier aqui no meu div 1, meu div 2, perdão. Não, qual que é o div que eu tô aqui? Eu quero div 4. Se eu vier aqui no meu div 4, tá? Colocar aqui o Justify Self, colocar do tipo Stretch, e meu Align Self, Align Self, e colocar do tipo Stretch também, tá? O que vai acontecer? Não é esse daqui que eu quero este, tá? Vou até fechar esse no Firefox para não ter perigo. A hora que eu atualizei, manteve-se a mesma coisa, porque eu estou definindo a propriedade deles igual à propriedade padrão. Mas, né, nós temos outras propriedades aqui para trabalhar com elas. Por exemplo, eu tenho o Start, posiciona o componente no início da célula, só que agora não vai esticar o componente, e vai posicionar no começo da célula. Então vamos ver. Se eu trocar aqui o meu Justify Self para Start, vamos ver o que vai acontecer. Vou atualizar aqui. Ele não estrechou, vamos dizer assim, né? Não esticou mais o meu elemento no item horizontal. Lembrando que o Justify Self é para o eixo horizontal. Não estendeu mais e posicionou no começo do eixo, que é aqui do lado esquerdo, certo? Se eu trocar aqui o meu Align Self para Start também, Flex Start, não, meu querido, só Start, e atualizar, ele não está mais esticando aqui no eixo vertical e posicionou no começo do eixo, que é aqui em cima. Tá? Lembrando que aqui eu não posso trocar a direção. Então é sempre o começo é do lado esquerdo, né, no caso do sentido horizontal, e no topo no caso do vertical. Então ele ficou posicionadinho, bonitinho aqui também. Tá? E aí se por acaso no Justify Self, eu falar, opa, você componente vai ficar lá no centro, tá? Ele vai parar no centro. Se eu quiser que ele fique no centro do eixo vertical também, Center, atualizei, ele veio parar aqui no centro, certo? E aí eu posso utilizar o End para colocar no final, e o Center eu já utilizei, né? Então eu só vou trocar uma propriedade que colocar lá no final, certo? Justify, no caso é o Align Self, End, tá? Vai parar no final, e se eu colocar o End aqui também, ela vai parar no final, certo? Bem, dado isso, tá? Se eu quiser fazer algo parecido com o que eu fiz aqui, tá? Que eu tenho, nesse caso aqui, o H3, ele está posicionado lá embaixo, dentro do meu grid, eu vou fazer duas combinações aqui. Eu vou combinar o grid, um elemento que está dentro do grid, com o flex. Né? Então, vou tirar essas informações aqui, que eu quero que, de fato, o meu div ele fique esticadão. Deixa eu fechar esse cara aqui também. Tá? Quero que ele fique esticadão. E aí, dentro desse div esticadão, que é o grid 4, eu vou chegar aqui e falar, opa, colocar H2, pode ser H2? Inteligência artificial. Ok, vamos colocar ele aqui, ele está aparecendo aqui bonitinho. Aí eu vou pegar todo H2, tá? Só para não criar IDs ou qualquer outro tipo de identificador. Eu vou falar que todo H2 vai ter um background color, RGBA 0.5 color white, vai ter um padding 15px, vou tirar a margem 0px, e aí ele vai ficar no formato parecido. Só que agora eu quero pegar esse cara, jogar lá para baixo. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o div4,
né? Vou falar grid, você vai ter o display do tipo flex, certo? Vou pegar o align items, tá? do elemento, ou posso ir direto no H2, posicionar só ele, só que eu vou falar, todos os itens, tá? Deles, eu quero que você jogue lá para baixo, jogue lá para o FlexEng, tá? E aí ele vai parar aqui embaixo. Só que perceba que a hora que eu coloquei o flex, né, ele altera a propriedade de bloco, a gente já tinha feito isso anteriormente. E aí nesse caso, eu tenho que vir aqui e falar que o width é 100%, tá? Agora nós temos um efeito parecido com o que eu tinha lá. Beleza? Para finalizar, tá, esta parte, e para finalizar essa parte, eu vou trabalhar com áreas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu posso copiar, vou copiar aqui, aproveitar o trabalho que já está feito, um pequeno trabalhinho que já está feito. Essa parte particularmente eu acho bem legal. Eu costumo utilizar com uma certa frequência, que é a seguinte, tá? Grid bonitinho, vou colocar aqui para grid 3. E agora eu vou fazer o seguinte, tá? Na verdade não precisava nem ter copiado, né? Mas, enfim. Vamos supor que eu quero fazer um site meio tradicional, tá? Com design tradicional. E eu fechei meu Gmboard, não fechei o Gmboard ainda não, tá? Um design meio tradicional, que é aquele que eu tenho essa parte de cima aqui. Eu tenho o rodapé, tá? Aí eu tenho o menu, rodapé não, né? Cabeçalho, né? Aqui eu tenho o menuzinho lateral. Aqui eu tenho a parte principal da página. E aqui embaixo eu tenho o footer. Eu quero fazer um site com este design aqui, tá? Eu vou fazer ele usando o grid. E como que eu vou fazer então? Vou agora utilizar as tags semânticas para a gente dividir certinho, tá? Eu vou colocar aqui então o meu header. Vou colocar aqui o meu navy, parte de navegação. Vou colocar aqui o meu footer. E entre o navy e o footer, vou colocar o meu main aqui. Não preciso nem colocar nessa ordem, tá? Que a gente vai ver uma forma bem legal de trabalhar. E aí é o seguinte, tá? No meu header, eu vou só escrever aqui, cabeçalho. Aqui navegação. O meu main, e o meu footer só pra gente ver, tá? Footer, sem espaço, sem nada. Vou copiar esse grid 3 aqui, só pra gente ver como é que ele vai ficar na minha telinha bonitinho, tá? Um após o outro, normalzinho, tá? Como deveria ser. E aí eu quero fazer o seguinte, tá? Eu quero fazer aquele layout que eu havia falhado, pode ser que eu falhe também, que eu havia falado pra vocês, tá? E como eu vou fazer isso? Eu vou pegar o meu body, falar, body, seu display vai ser do tipo grid, certo? Body, o seu template, tá, de colunas, vamos dar uma olhada aqui no meu template de colunas. Se a gente pensar em formato de grid, tá? É como se eu tivesse, fazer uns tracinhos aqui, como se eu tivesse essa primeira coluna aqui um pouquinho menor e o restante aqui ocupando o resto. Que beleza, né? O restante ocupando o resto. A primeira coluna vai ter 300 px, certo? E a segunda coluna vai pegar o resto da minha página, tá ok? Linhas, tá? Então, grid, row, nossa, grid column, foi beleza, hein? Grid, template columns, tá? O meu grid, template rows, eu quero que a primeira linha tenha 200 px, o main vai ter o restante do espaço, e o meu rodapé vai ter 200 px, certo? Beleza? Então, tem já mais ou menos esse template. E aí eu vou fazer o seguinte, para não ter que ficar grid column start, grid column end, grid column start, grid column end, eu vou criar um grid template areas. Como que funciona esse grid template areas? Cada quadradinho do meu grid, tá? Eu vou dar um nome para ele. Então aqui eu tenho um 2x3, certo? 2 colunas, 3 linhas. Eu vou falar, o primeiro quadrante vai ser do cabeçalho, tá? E o segundo quadrante da primeira linha, ou primeira linha e segunda coluna, vai ser do cabeçalho também, certo? Aí eu vou para a linha de baixo, próxima linha, tá?
primeira parte da próxima linha, eu vou pegar aqui, ó. Então, próxima linha, primeira parte, primeira coluna, vai ser do menu, certo? Que é onde está o nave. E a outra parte vai ser do main. Ok? E depois, na outra linha ainda, né? Eu vou ter um rodapé e um rodapé, certo? Então, aqui, ó, vou ter um rodapé e o rodapé. Toda essa parte de baixo, portanto, vai ser do rodapé. Bom, vou salvar. Vou atualizar aqui, tá? Ele deu uma mudada já no visual. De fato, tenho duas colunas agora. Só que ele foi pegando cada item e foi distribuindo por coluna, ok? Então, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou falar o seguinte, ó. Header, tá? O seu grid, grid area, eu vou dar um nome para ele. Vai ser cabeçalho, tá? E perceba que eu estou utilizando cabeçalho aqui, ó. Cabeçalho e cabeçalho. Se eu falei que o meu header é cabeçalho, ele vai pegar o meu header, vai botar na primeira linha, primeira coluna, e na primeira linha, segunda coluna. Será? Vou pegar aqui e vou atualizar. Pessoal, só uma pequena falha aqui, que não tem aquela aspas no meio ali, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá? Ok? Pessoal, só eu vi uma falha aqui, tá? A linha inteira fica entre aspas, certo? Mas os elementos não ficam entre aspas entre si. Cabeçalho e cabeçalho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vou abrir também essa página lá no meu Firefox. Também, tá? Perceba que já mudou. Se eu atualizar aqui no Chrome, mudou também. E o que eu quero mostrar para vocês é só o inspecionador de elementos, tá? Que aqui tem o display area names, ó. Então tá vendo que ele está nomeando essa área aqui, ó, como cabeçalho, e vai colocando nomezinho em cada uma das áreas também que eu defini, tá? Só mostrar para vocês que ele faz desta forma aqui. E aí vamos dar sequência aqui, certo? Eu quero, tá, que o meu menu, certo? Na verdade, que o meu nave aqui, ele corresponda àquela parte do meu menu. Fique na segunda linha, na primeira coluna. Então, eu vou falar nave, o seu grid area vai ser o menu, tá? O seu nome de área vai ser menu. E aí, só pra gente diferenciando, né? Background color, eu vou colocar aqui um aquamarine, aqui um background color salmon, tá? E aí o meu main, eu quero que corresponda à área main, tá? Então ficou parecido. Na verdade, deixa eu trocar aqui para principal, né? Principal. Então vou falar o seguinte, ó, seu grid área vai ser o principal. Certo? Background color. Light sky blue. Tá? E o footer, né? Ele vai corresponder ao rodapé. Ele vai pegar aquela parte de baixo inteira. Então, vou colocar aqui footer, grid area. Você vai ser o rodapé, tá? E o background color. Vou colocar um pouquinho cinzinho aqui, só pra gente ver. Vou atualizar, tá? Então, percebo que agora eu consegui fazer o gridzinho bonitinho da minha página. Só para deixar mais parecido com o template, né? Meu body. Eu vou falar aqui margin 0px e o ref sem min ref, né? Min ref sem viewport ref, tá? E agora, como o meu body, né, ele ocupa 100% do viewport, ó, perceba que a segunda linha, certo? Eu tinha colocado como um FR, um free space. Bom, ó, ela estava desse jeito porque o meu body ia até aqui. Como eu estiquei o body até aqui, todo o espaço restante quem ocupou foi a segunda linha. Ok? Então, ela que ocupou todo o meu espaço restante. Tudo bem? Então, acho uma abordagem... Opa! Então, acho uma abordagem bastante interessante, tá? Que a gente tem para posicionar os elementos aqui na tela, dando nomes para as áreas, tá? E atribuindo, né? Associando depois um componente ao nome de área. Ok, pessoal? Então é isso. E até o nosso próximo tema, que são as Media Queries. E até mais.